É, mercado Nova Aliança. Começou? Pessoal, nós estamos de volta com a segunda parte da entrevista com Dianara Neto. Olha só, hein? Eu falei muito alto. Falou. Maria foi dormir. Vocês viram que no primeiro episódio, eu vou ficar mais pra cá porque eu acho que tem que enquadrar melhor ali. Eu vou ficar aqui. Importante é aparecer o entrevistado, né? Eu vocês já conhecem. Então vamos lá. Então, Ele fica virando mesmo? eu não sei por que tá assim, na verdade. Eu nunca vi isso, mas enfim. Você viu? Ele virou pra você agora. Daqui a pouco ele volta pra mim. Mas eu vou chamar a família porque é costume. Nós falamos no outro episódio sobre uma questão que me incomoda muito, que é sobre católicos e evangélicos. Parece que existe algo ali que parece que não gosto desses crentes, os católicos têm um negócio assim. A Dianara deu a opinião dela e queria falar mais sobre isso. Já ficou bem resumido ali, mas eu trouxe alguns temas aqui porque a Bíblia, Dianara, para você, né, para nós, lógico, mas eu quero falar sobre você. Hoje, o maior livro da sua vida seria a Bíblia. O que é a Bíblia para você? A Bíblia é a palavra de Deus, né? Então, a Bíblia, na verdade, é um manual do cristão, como devemos viver. Porque na verdade, tem todas as situações que a gente passa hoje em dia, se a gente procurar na Bíblia, vai ter. Talvez não tenha exatamente, mas tem algo muito parecido. E lá vai estar escrito como você deve se portar, né? Como Jesus agiu perante tal situação, ou como os apóstolos agiram. Então, na verdade, é um manual. E também tem muita coisa que Deus fez, né? No passado, que a gente precisa ler e lembrar, né? Como a gente leu a passagem de Josué, hoje que ele abriu o Rio Jordão e pediu para cada um levar a pedra e colocar lá em memória do que ele tinha feito, que Deus é poderoso, tudo. Então a gente tem que ter memória do que Deus já fez, do que Jesus fez por nós. E a gente precisa se fortalecer na palavra, né? Na verdade, a Bíblia mesmo fala que é a nossa espada, né? É através da Bíblia que a gente se defende. Ela é a nossa espada. Então, na verdade, antes de eu conhecer Jesus, de eu realmente me entregar, eu li a Bíblia e não entendia bolígrafos, nada. Às vezes li aqueles versículos clichês aí que todo mundo sabe, que está na boca de todo mundo sempre, e só entendia aqueles, e às vezes lia lá a Bíblia e não entendia direito, e hoje já entendo de uma forma diferente. Que nem eu falei para o irmão da igreja, hoje eu tenho fome da palavra, né? Quero cada vez saber mais. E quando falo assim, uma coisa que eu não sei, eu vou pesquiso no Google, leio a Bíblia, leio várias versões para entender melhor. Então quando você se entrega realmente para Deus, para o Espírito Santo ele te ajuda, né? Você entender. E por isso que é importante você sempre, antes de ler a Bíblia, pedir para o Espírito Santo te dar entendimento, sabedoria, que aí você consegue ler de uma forma diferente. E para quem não sabe, quando a gente se conheceu, eu já tinha passado por um pequeno processo, né? Já tinha me batizado, mas tava lá o famoso longe de Deus, né? Quando ela me conheceu, eu tava num momento que não tava buscando a Deus, não tava orando, tava numa vida de drogas e enfim, tava tudo errado. E o que me chamava a atenção é que a Dianara, desde quando a gente se conheceu, ela sempre demonstrou, mesmo a gente não indo na igreja, mesmo buscando como a gente está buscando hoje, ela sempre demonstrou muita fé, sempre buscou bastante a Deus. Ela estava indo numa igreja lá do pastor Jacó na época. Mas eu não tinha me batizado ainda. E eu queria te não perguntar. Significa que eu era perfeito, que eu não sou até hoje, mas eu não tinha me entregado a verdade. Eu sabia eu sabia o caminho que eu tinha que seguir. Eu sabia que não tinha uma outra opção boa, as outras seriam todas ruins. Eu realmente sabia, só que igual muita gente vive, eu sei que eu tenho que servir a Deus, eu sei que eu tenho que seguir o caminho de Deus, mas fica ali em cima do muro, um pouquinho pendido pro pecado, pro mundo, aí não se entrega verdadeiramente, porque não quer abandonar, na verdade, né, as coisas do mundo. Então, eu não era batizada ainda, eu não tinha me entregado para Jesus, mas na verdade, eu sinto esse chamado
de Deus, assim, pra mim desde muito nova, né? Eu falo com o Rodrigo, quando eu tinha 11, 12 anos, eu ouvia o louvor, um DVD do Diante do Trono, que até um amigo da minha família, amigo meu, me emprestou uma vez, e eu ouvia, eu chorava. Gente, com 11 anos eu não entendia, mas eu ouvia e chorava. Então eu já sabia né? Jesus já me atraía, Deus já me atraía pra ele, mas aí as coisas do mundo vieram e me atraíram pro mundo. E nós acreditamos que o inimigo, né, ele vai atrás dessas pessoas que Deus tem um propósito, né? E o inimigo Na verdade, tenta de assim, tudo, né, para tirar você do caminho, do propósito, né? Na verdade, assim, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, né? Só que existe gente que vai se entregar para Deus e vai viver a sua vida ali com Deus, vai na igreja, sua casa vai servir ao Senhor, só que ela não vai causar um impacto muito grande na sociedade. E existem pessoas que Deus escolhe que vão causar impacto na sociedade, que através daquela vida ele vai ganhar muitas outras vidas. E é essas pessoas justamente que o inimigo não quer, né? Que busque a Deus, ele quer que essas pessoas continuem no mundo. Porque ele não quer que Deus ganhe almas, ele quer almas para ele. Então, essas pessoas que Deus tem um grande propósito, e eu acredito que eu e o Rodrigo, como um casal, temos um propósito muito grande, porque o inimigo, ele investiu na nossa vida, né? Tem investido e a gente tem visto muita revelação também, né? Perante oração, assim, né? Deus tem se revelado cada dia mais e tem demonstrado, né? E tem ministrado no nosso coração muitas coisas, né, amor? Só a gente sabe do que a gente tá falando, do que a gente já passou e passa, né? E batizado, amor, pra você, se você pudesse, assim, falar com o que significou pra você o batizado, porque cada um tem um momento, né? O sentimento de batizar, por que você batizou, o que você sentiu, o que foi a mudança pra você? Na verdade, assim, como eu já tinha falado, desde muito nova, eu senti essa atração por Cristo. E eu já tinha começado a fazer um estudo bíblico para me batizar, uma vez, acho que com 12 anos, 13 anos, era muito nova, mas já tinha começado. E daí aconteceu que eu me perdi no meio do estudo e não concluí. E daí depois, um pouco antes de eu conhecer o Rodrigo, eu fiz de novo um estudo bíblico para me batizar, mas vivia em cima do muro, né? Se eu me batizar, vou ter que abandonar as coisas do mundo, e era muito difícil abandonar as coisas do mundo, e não sei o que, mas a palavra mesmo fala, né? Venha como você estiver, e Jesus te aceita como você está, e Ele te ajuda a se transformar, a abandonar as coisas, né? Porque com Jesus é tudo mais fácil. Então, mas eu ficava, é muito difícil abandonar as coisas do mundo, se eu me batizar vou ter que abandonar, não posso brincar com o nome de Deus e tal. Enfim, aí fiz o estudo e não me batizei. Aí depois que eu conheci o Rodrigo, depois de muito quebra-pau nosso, aí a gente resolveu realmente assumir um compromisso com Deus. E assim, não é depois que a gente decidiu assumir o compromisso com Deus que as coisas mudaram, não, né? Foi levando tempo, ainda leva tempo para mudar. Mas aí eu realmente consumi um compromisso com Deus e comecei a fazer um monte de estudo bíblico e me batizei. Batizando é realmente nascer de novo, né? Você se torna uma outra pessoa, morre aquela velha pessoa e nasce uma nova pessoa com Cristo Jesus. E aí, assim, como eu falei, não é de uma hora para outra que você abandona as coisas do mundo, pecado, seja ele grande ou pequeno, né? Que pra mim não existe pecadinho ou pecadão, existe pecado. Mas seja ele um pecado grande ou pequeno aos olhos da sociedade, você vai abandonando aos poucos. Então, assim, eu sempre gostei de usar roupa muito curta, e aí eu sinto o Espírito Santo me incomodando, eu já não me sinto à vontade mais usando roupa muito curta, até tirei um monte ali para doar, até postei essa semana no Instagram, não me sinto mais à vontade usando roupa curta. Eu bebia muito, antes de eu me batizar, usava droga, bebia muito, até quando o Rodrigo fala que eu incentivei ele a beber, olha, eu incentivei ele a beber. E hoje, às vezes, ele sente vontade de beber e eu falo, não, eu não vou beber. E na maioria das vezes que eu falo que eu não vou beber, ele também não bebe. Então, eu sempre falo pro Rodrigo que a gente tem muito poder de influência.
E não é só aqueles influencers grandes de milhões de seguidores no Instagram, não. Nós, anônimos, temos muito poder de influência na vida do nosso vizinho, na vida dos nossos familiares. Então, você quer influenciar seus familiares, seus vizinhos, as pessoas à sua volta em quê? Coisas boas ou coisas ruins? Isso é um detalhe importante, porque eu percebi que às vezes as pessoas ficam assim, mas eu vou batizar, vou virar crente, eu tenho que largar a roupa que eu uso, tenho que parar de beber. É muito lindo o que Deus faz. Ele age no particular de cada um. E sim, deixando bem claro, não foi nenhuma igreja que me impôs, ó, pra você seguir a nossa igreja, participar da nossa congregação, você tem que usar roupa comportada, você não pode beber, ou isso. Não, ninguém impôs isso pra mim, ninguém nunca falou nada. Na verdade, isso me incomoda, o Espírito Santo me incomoda. E beber também, até depois que eu batizei, eu bebi. Aí chegou um dia que eu bebi num domingo e fui no culto, bebi no domingo na hora do almoço. Não bebi pra me embriagar, não, tomei uma cervejinha. E no culto eu fui e eu fiquei sonolenta no culto, por causa que eu tinha bebido. E a cerveja me dá um pouquinho de sono, me dava, né? Daí eu fui pro culto e fiquei com um pouquinho de sono e não consegui realmente prestar atenção na palavra que estava sendo entregue, não consegui adorar a Deus do jeito que eu quero adorar. E daí o Espírito Santo me incomodou assim, será que um copo de cerveja é melhor do que sentir a presença de Deus na sua vida? E eu falei, não é, porque quem já sentiu a presença do Espírito Santo, quem já sentiu a presença de Deus, sabe o quão bom que você sai anestesiado. Não tem droga no mundo, não tem cerveja no mundo, não tem pessoas no mundo que te dá o prazer que é ter a presença do Espírito Santo de Deus em você. Sentir a presença dele onde você está. Então, eu decidi parar de beber. Se eu vou beber de novo ou não sei. Talvez um dia eu saia com meu marido e tome um vinho, talvez um dia vá no casamento e tome uma taça de champanhe, não sei, eu não tô falando assim, nunca mais vou beber. Só que eu não quero desagradar o Espírito Santo bebendo. Não quero ir na igreja e não me entregar totalmente ao culto porque eu bebi durante o dia. E isso não quer dizer que você, se batizou, é obrigado a fazer, você é obrigado a tirar todas as suas roupas e doar, e vestir roupa burca, da cabeça tampada, da cabeça aos pés. O batizado é o início de uma nova vida. É individual. Eu também estava estudando esse tempo atrás na Bíblia, como que Jesus age individualmente na vida de cada um. Quando Jesus lá falou pro jovem rico, abandona tudo que você tem e me segue, não é que Jesus queria dizer assim, muita gente entende que Jesus não quer ninguém rico, né? Não é que Jesus falou assim, a riqueza não é de Deus, ser rico é pecado. Não, Deus sabia exatamente o que tinha no coração daquele jovem, que para ele era muito valoroso tudo que ele tinha, ele dava mais valor à riqueza que ele tinha do que à presença de Deus. Então, Deus agiu com ele individualmente. Então ele vai agir com o Rodrigo individualmente. Ele sabe onde está o coração do Rodrigo. Então se o Rodrigo é muito apegado em pessoas, acredita mais em pessoas do que em Deus, ele vai agir nisso, em pessoas. Se eu, Dianara, sou apegada muito em bens, ele vai agir nisso em mim. Então ele vai agir em cada pessoa individualmente. Então não quer dizer que o que aconteceu comigo depois que eu me batizei vai acontecer com você, com qualquer outra pessoa. Cada um vai acontecer de um jeito, cada um vai ter um testemunho para contar, né? Eu queria que você falasse sobre as revelações sobre missionário. O que você tem sentido? Porque a gente tem ido na igreja e várias pessoas olham para a Dianara e falam assim, Deus manda te dizer isso, Deus manda te dizer aquilo. Então a Dianara, ela está se posicionando a um chamado, a um posso chamar de possível chamado, ou você já crê nisso? Como é que está sendo para você tudo isso? Eu nem sei o que eu queria falar sobre isso. Tá, vamos falar sobre a teologia. Você está sentindo vontade de estudar? Vamos começar por baixo então. Tá sentindo vontade de aprender mais? Você tem vontade de pregar ou não? O que você tem sentido assim? Eu tenho vontade de pregar sim, mas talvez não ficar em cima de púlpito. Não ficar só na igreja, entendeu? Na verdade, eu tenho vontade de pregar não só para quem vai à igreja, eu tenho vontade de pregar para todo mundo. Então, como eu recebi, pessoas me falaram sobre ser missionário e tudo, mas
é muito melhor do que pessoas me falarem. Na verdade, as pessoas só confirmaram, porque Deus falou comigo que eu seria uma missionária. Mas isso não quer dizer que eu vou ser, nossa, super conhecida e nada, né? Pode ser que eu tenha uma missão bem pequenininha, que ninguém não vai ficar conhecida, que ninguém, tipo, muitas pessoas não vão saber. Eu ainda não sei qual é a minha missão. Mas eu sei que nós todos temos a missão de levar a palavra de Deus. Isso não é só a minha missão, isso é a missão de todos. Eu, como esposo dela e tô sempre com ela, tem sido muito falado isso pra ela. Você sabe do que eu tô falando. Você tem sentido, você tem. Desde a época que namorava lá na Alvorada, que a gente sentava às 5 horas da manhã, né? Lembra que nós já orava? Não, na verdade eu estou em oração, né? Todo dia entrego minha vida ao Senhor e falo para Ele fazer o que quiser dela. Eu peço para Ele colocar pessoas no meu caminho que eu possa ajudar através da palavra de Deus. E é isso, e eu tenho certeza que eu me dispondo a fazer e não me importando com o trabalho, que é o que vai dar, Deus vai colocar as coisas no meu caminho. Então, na verdade, nada pro meu mérito, né? Eu não sou ninguém, na verdade, tudo pra Ele e por Ele, né? Então, que seja pra honra e glória do nome dEle, não do meu. Mas será que nós vai ser pregando em breve ou não? Não sei. E a nova igreja, que Deus tem ministrado pra você ali, que vai ter indo? Não, eu sinto, eu amo a vida das pessoas que vão ali. Eu me sinto muito bem, muito à vontade na casa de Deus. Sinto muita presença do Espírito Santo ali. Sei que são pessoas falhas, assim como nós somos. Mas eu sinto que a gente tem um propósito ali naquela igreja. Não sei qual é, mas eu sinto que a gente tem um propósito grande. Então é isso, eu estou em oração. Tudo é oração, né? Vai aonde? É isso, eu queria falar sobre a missionária, mas você não sente ainda vontade de falar sobre isso? Não, porque eu sinto que sou para engrandecer o meu nome, não tem nada a ver comigo. E é sobre isso que a gente está falando, né? Sobre servir, seja para Ele, para a honra e glória dele. Então, eu acho que... quero, na verdade, eu nem queria usar esse nome, missionário. Sério. É que assim, gente, a pastora, como é que é o nome? Lisandra, né? Ela olhou pra Dianara e falou isso, 1, 2, 3, falou pra mim. Outras pessoas que estavam em oração também, outros dias falaram a mesma coisa. Então a gente tá, né? E só o Espírito Santo, né? Que a gente tem tido uma relação com ele, escutado a voz dele mais suave, mais breve. E ele tá ministrando no seu coração, né, meu? Então, acho que é isso. Acho que a gente queria falar sobre isso, como é que foi pra você. E aí, tá bem melhor agora ou antes era melhor? Como é que você tá vivendo agora? Como assim? Com Deus é bem melhor ou pior? Com certeza é melhor, né? Na verdade é assim. Quer contar alguns milagres? A gente pensa que quando a gente aceita Jesus e vai seguir Jesus, as coisas vão melhorar. Mas não se iluda. Não vão melhorar. Na verdade, virão muitos ataques, virão muitas provações. Muitas mesmo, o inimigo que tenta forte tirar a gente da presença de Deus. Então, mas assim, você passa, é como tem um louvor que fala que você passa pela prova dando glória. É assim, você passa e você dá graças a Deus por tudo. As provas para você, a palavra dele mesmo fala que o fardo dele é leve, né? Como que é? Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então o jugo dele é suave, o fardo é leve. Então quando você passa pelas provações com Jesus, é muito mais tranquilo. Você passa dando glória. E você passa, na verdade assim, quando você aceita seguir a Jesus, você passa muita provação que quando você não seguia, você não passava. Então se a gente acha que aceitar Jesus é viver por isso que muita gente fala, aceitou a seguir a Deus porque é mais fácil para mascarar alguma coisa, sendo que para seguir a Jesus é cheio de provas, cheio de provações. Só que aquilo que eu falei é viver na presença de Deus, viver abaixo da glória dele, saber que ele está cuidando da gente, viver abaixo da misericórdia de Deus, da graça dele, é outra coisa, é outra vida. Não tem nada nesse mundo que pague ou que substitua isso. Você pode viver
no mundo cheio de riqueza, que você vai sentir ainda falta de algo. Quando você está com Deus, você pode viver com Deus na pobreza, que você nunca vai sentir falta de nada. É basicamente isso. Então, com certeza, hoje eu vivo muito melhor. Se você deixar um recado para as pessoas, que você diria? Aceita Jesus. Porque ainda é tempo, né? Você acha que a evolução da internet pode potencializar a vida de Jesus? Sim. Na verdade, eu não procuro muito ficar pensando nisso, né? Porque tem tanta coisa pra gente pensar e fazer do que ficar pensando nisso, mas eu quero que ele venha. Mas eu acredito que tá próximo, né? Pelo fato da internet hoje abranger basicamente tudo, o mundo inteiro, né? Abrange, então eu acredito. O mal tá chegando mais fácil na vida das pessoas. Tá usando a internet, você acha que o inimigo tá agindo? Com certeza. As dancinhas do... Gente, criança sensualizando no TikTok, não pode falar? Pode? Criança sensualizando nessas redes sociais aí, sensualizando. Muita triste, coisa sabe? Às vezes a gente acontecendo. tá na rua assim, né? Vê uma criança assim, ó, parada dançando. Não, e dançar tudo bem, né? Dançar tudo bem, mas os tipos de dança, né? São criancinhas que sensualizam e, tipo assim, e os pais passam despercebido, porque os pais também estão muito ocupados no celular, estão muito ocupados em tudo e não dão atenção para os filhos. E os filhos estão lá e cada vez nossas crianças estão sendo mais atacadas. Que nem filmes que passam. Meu Deus! Filmes dentro da nossa casa, que às vezes a gente não presta atenção no que nossos filhos estão vendo e estão lá assistindo filmes que fazem apologia à pedofilia, a N coisa, né, gente? Então, realmente, o inimigo está atacando e ele está atacando muito as nossas crianças, porque é a nova geração que está vindo aí, né? Então, é tão importante. Eu vi uma pregação essa semana, um pastor falando, o pessoal do mundo não estão se importando em ter filhos, não se preocupam em ter filhos, estão tendo filho aí. Estão tendo filho e dando uma educação péssima para os filhos. E nós cristãos temos medo de ter filho. Estamos com medo, porque Deus não vai suprir, porque vai faltar tal coisa, porque eu preciso ter dinheiro, porque não sei o quê. E na verdade, quando a gente entende que os nossos filhos não são para nós, são para Deus, que a gente pode deixar um legado através dos nossos filhos, a gente pode ensinar a palavra para os nossos filhos, eles vão ser a luz daqui 50, 60, 100 anos lá na frente. Então, a gente está perdendo. Hoje mesmo eu li para o Rodrigo uma frase do Martin Luther King, que ele fala assim: o meu medo não são dos gritos dos maus, mas sim do silêncio dos bons. A gente tem se silenciado enquanto o mal está gritando aí. Então a gente não pode ficar lá e falar, e não importa o que vão falar, o que vão pensar, você tem que falar mesmo, porque eles estão falando e não estão se importando. Então tá na hora da gente agir. E assim como a internet está levando o mal para muitos lugares, nós como cristãos temos que levar a internet, levar o cristianismo, a palavra para todos os lugares. E quando eu falo cristão, eu estou falando evangélico, gente. Estou falando cristão é o que imitam a Cristo, que seguem a Jesus. Então eu não estou aqui defendendo uma placa de igreja, eu estou defendendo Jesus. Não que ele precise de mim para defender ele, né? Mas sua parte, só para deixar bem claro, né? Cada um fazer sua parte. E assim, se você não tá fazendo nada, você tá servindo algum Deus, né? Então, quando você escolhe servir a Deus, você tá servindo a Deus. Então, mesmo quem não tá fazendo nada, quem tá vivendo no mundo aí, caindo em depressão, caindo em várias ciladas aí, é que nem Deus ministrou no meu coração. Não existe um tempo, igual futebol, tem o primeiro tempo ali que fica tudo parado. E ele ministrou essa semana no meu coração que não existe isso. Quando você está bem de saúde, está acontecendo um processo na sua vida, quando você passa por uma doença, está passando um outro processo, tudo, a cada milésimo de segundo da nossa vida faz parte de um processo. Então não existe, agora eu estou bem de saúde, bem financeiramente, que você não está vivendo um processo.
Eu não tinha nem compartilhado com vocês isso, né? Mas ele tem ministrado que tudo, não tem tempo, não tem um espacinho de tempo assim que é tudo parte de um processo. E depressão, se isso aí... Não, só uma coisa que eu quero pontuar, deixando bem claro. Eu falei lá no princípio que a nossa vida tem que ser o maior testemunho. Então não adianta, quando eu falo assim, você não tá fazendo nada, não tá levando a palavra, eu tô dizendo assim, não que você tem que sair nas redes sociais ou sair falando para as pessoas, vomitando o evangelho, não que não seja bom, eu amo o evangelho, mas falando assim, cheio de teoria, sabe? Cheio de teoria quando a sua vida quando na prática não faz nada daquilo. Então não precisa você postar versículo, não precisa você ficar lendo a Bíblia, precisa no seu particular, mas precisa você demonstrar através da sua vida o que Jesus pode fazer e o que Ele faz. Então, quando a gente fala não fazendo nada, não é assim, então ler, postar versículo tal, ótimo se você posta, mas não tem que ser só isso, tem que você viver realmente o que você posta ou o que você fala com as pessoas. Bem, quer falar mais alguma coisa? O que você ia perguntar sobre depressão? Sim, o que você acha de depressão? O que você acha? Eu acho que é uma doença e que precisa sim de tratamento médico, mas eu acredito que Jesus pode curar também a depressão. E a depressão, na verdade, é o mal do século, né? Mas é muita... quando você não tem noção do que você é. Eu sei que tem gente que sabe, que tem padres, pastores, cristãos que têm depressão, porque o inimigo ataca mesmo. Mas muitas das pessoas que têm depressão é por falta de identidade. Ou fica lá no passado, ou fica no futuro, e não vive o presente. Então, às vezes, lá no passado eu errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e isso atrapalha tudo o presente. Ou lá no futuro, será que no futuro eu vou conseguir ter isso? Será que eu vou conseguir prover o sustento da minha família? Será que eu vou conseguir fazer uma faculdade? Será que eu vou conseguir ser alguém na vida, não sei o quê? E não vive o presente. Então, eu acredito que muitas dessas depressão pode ser curada quando a pessoa realmente entende quem ela é em Cristo Jesus. Não o que as pessoas falam, não o que um padrão diz que ela é ou que ela diz que tem que ser. Realmente saiba quem ela é em Cristo Jesus. Aí ela vai, pelo menos, dar um pulo de fase nessa depressão. Mas acredito sim que tem que procurar um médico, de preferência um que conheça a palavra também, né? Um psicólogo, um psiquiatra que seja cristão, que conheça a Deus, que vai ajudar bastante também, né? E remédio eu não sei, acho que remédio não é... Remédio ele camufla muito. Remédio ele não trata a causa, né? Ele trata a consequência, então que tome, mas que não seja pra sempre, né? Porque senão você cura algo trazendo outra coisa, uma dependência de uma coisa, né? Então, é isso. Então é isso, gente. A gente deu o start aqui nos podcasts. Doug é a patroa das crianças. Eu sou o Doug e ela é minha patroa. As crianças estão dormindo e um tá jogando. Mas é isso que eu sempre falo e quero compartilhar com você. Se você quer fazer algo, comece com pequenos resultados. O canal um dia foi um sonho. Hoje ele já existe. Nós tínhamos a meta de ter 1.000 inscritos aqui no canal e hoje já estamos com quase 2.000 inscritos. Então é isso que eu falo. Eu falava pra ela, amor, vamos colocar um pouquinho, vamos fazer um pouquinho, igual com Deus. O mais lindo de tudo isso é a experiência que eu estou tendo com o Espírito Santo, que eu pego um pouquinho, confio um pouquinho, vejo o resultado e com Deus é maior ainda. Então a cada dia eu estou tendo resultados maiores com Deus, que coisas que eu nunca imaginava que eu ia ter uma outra fonte de renda, um exemplo. Eu pedi para Deus, confiei, hoje a gente já tem praticamente uma empresa, né, no ramo aí de piscinas, né, meu amor? Inclusive, olha aí, as primeiras coisinhas estão chegando, segunda-feira já tem um outro resultado, né, amor, que você sabe do que eu estou falando, já temos cliente. Então, olha só, sonho, fé e colocar em prática. Iniciamos aqui um podcast onde eu quero trazer conhecimento da minha esposa, conhecimento de algumas pessoas que Deus vai colocar aqui para levar para vocês também. Algumas pessoas que eu já conheço também, que a gente vai estar convidando para estar participando. E lógico, vai estar melhorando o cenário e tudo, mas o primeiro resultado já está aqui para vocês e eu quero que vocês continuem
acompanhando a gente aí mais e mais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Quer mandar um recado? Quer falar alguma coisa? O que você acha sobre isso? Na verdade, eu acredito que isso é um sonho que Deus colocou no coração